Então, esse esquema elétrico que está aí presente, ele é o esquema elétrico básico, certo, do sistema de arrefecimento. Esquema elétrico de acionamento do eletroventilador do sistema de arrefecimento. Então, esse é o sistema mais básico que nós temos. Os elementos que compõem esse sistema são o interruptor térmico, conhecido também como cebolão, popularmente conhecido como cebolão. Eu tenho o relé de acionamento do eletroventilador e o eletroventilador. Os demais componentes aqui são componentes comuns para todo o circuito elétrico, como no caso a bateria, certo? Ou o componente comum, melhor dizendo, que é comum para todo o sistema elétrico. E aqui eu tenho um fusível específico do sistema elétrico, certo? De acionamento da Ventwin. Então nós temos, além do chicote elétrico, dos fios que compõem o chicote elétrico, nós temos apenas esses 3 elementos, ou melhor, esses 4 elementos. O interruptor térmico, o relé, o eletroventilador e o fusível. Então, o que pode ocorrer no momento em que a ventoinha não entra em funcionamento? Quem pode estar com problema aí? Então, nós temos que seguir um passo a passo. Logicamente, vai existir um que a gente chama de fluxograma de diagnóstico, para que você não fique perdido testando uma coisa, testando outra e alongando o processo de diagnóstico, e daí você demorar mais a chegar a uma conclusão de qual o motivo que está causando esse mau funcionamento ou não funcionamento do eletroventilador, ou então até não chegar a uma solução. Então, o nosso objetivo aqui é dividir em partes. Primeiro, explicar o funcionamento, a lógica de funcionamento do ciclo da corrente elétrica, e após isso a gente dividir em partes cada componente e como nós fazemos para testar o componente, e em algumas dicas que nós temos para dar, para que você possa identificar, por exemplo, um relé, que na maioria dos casos, quando você se depara com um relé, ele está ao meio de vários outros relés, e como a gente normalmente não tem o diagrama específico do veículo, então existe uma forma da gente descobrir, utilizando um ohmímetro, testando a continuidade, descobrir qual é o relé específico do sistema de controle do eletroventilador. Então vamos primeiro aos componentes. Interruptor térmico, ou cebolão, como a gente conhece popularmente na oficina, o fusível, o relé ou relé, dependendo do local do país que você esteja, a pronúncia pode ser diferente, mas isso é indiferente com relação ao funcionamento da peça. E o eletro? O eletroventilador. Então, nessa condição, vale salientar que esse esquema elétrico que eu coloquei aqui, ele é acionado, certo? O relé é acionado pelo positivo. Existem os sistemas que são diferentes. Mas nesse caso aqui, o que está acontecendo? O que a gente está vendo através desse mapa? O que ele está nos mostrando? Então eu tenho a bateria, certo? A bateria, ela disponibiliza na massa do veículo, na carcaça, como a gente já sabe, o negativo. Então esse negativo, ele percorre toda a massa, e nesse ponto aqui, que a gente chama de nó de derivação, que é uma emenda no chicote, uma junção no chicote, 2 fios emendados, logicamente de uma forma calculada. Então no nó de derivação ele disponibiliza, certo, um negativo aqui, no que comumente nós vemos no terminal 85 do relé. Então, no terminal 85 do relé, o relé, depois nós vamos mostrar o relé, e você vê que embaixo do relé ele tem um relé auxiliar, ele vai ter 85, 86, 30 e 87.
Então esse negativo já está disponível aqui no 85 do relé. O mesmo negativo, o mesmo massa, também ele vem e vai estar disponível aqui em um dos terminais do eletroventilador. Certo? Do lado positivo, a tensão sai, a corrente elétrica sai, passa pelo fusível, ela está disponibilizada aqui em um dos terminais do interruptor térmico, está aqui disponível. Em caso de tudo em conformidade, se nós chegarmos na tomada do eletroventilador, nós vamos ver, na tomada do interruptor térmico, nós vamos ver que aqui vai ter uma alimentação, uma tensão igual à da bateria. Aqui eu tenho outro nó de derivação, só que positivo, então também está disponibilizado aqui no relé, no terminal 30 do relé, uma tensão direto de bateria. Bom, então nós temos a alimentação positiva disponível no 30 do relé, em um dos terminais do interruptor térmico. Eu tenho a alimentação ou massa disponível na bobina do relé, em um dos terminais, no terminal 85. Em alguns casos pode ser no terminal 86 também. Isso, na maioria dos casos, é irrelevante, porque aqui é uma bobina, então onde for acionada ele vai armar o relé. Então eu tenho aqui o negativo disponível aqui no 85 do relé e também lá no eletroventilador. Para o eletroventilador funcionar, o que vai precisar? Bom, já está meio que assim, dá para deduzir que o que vai ser necessário é alimentação positiva, que vai ocorrer quando? O nosso interruptor térmico, nós sabemos que ele está acoplado, está fixado ou rosqueado, seja que nome queira dar, ao radiador. E quando aquela região onde ele está acoplado, ela aquecer, chegar à temperatura de trabalho dele, e todo interruptor térmico ele vai ter uma temperatura específica de acordo com o projeto, de acordo com o motor. Então, quando atingir a temperatura específica, o bimetal interno do interruptor térmico ele vai armar, vai fechar o circuito. Então, quando ele fecha o circuito, aquele positivo que está disponível, ele vai ser levado ao outro terminal. E a corrente positiva, ela vai chegar até a bobina do relé através do terminal 86 do relé. Pelo princípio do eletromagnetismo, quando eu coloco positivo e negativo nas extremidades de uma bobina ou solenoide, que é um dos componentes do relé auxiliar principalmente, eu formo aqui um campo magnético. Ou seja, nós temos aqui agora um eletroímã. Então esse campo magnético ele vai fazer o quê? Só acrescentar aqui a molinha que tem para manter o interruptor aberto. Então quando o campo magnético é formado, esse interruptor ele arma, porque a força do campo magnético vai vencer a força da mola do relé. Quando o interruptor arma, essa tensão que estava disponível no 30 do relé, ela vai passar agora para o 87 do relé, que é o terminal que leva a tensão necessária para que o eletroventilador funcione. Quando esse interruptor armou, essa corrente que estava disponível, ela vai circular pelo interruptor, certo? Vai através do condutor e chega até o eletroventilador. E aí sim, o eletroventilador vai começar a girar, ou seja, vai entrar em funcionamento. Então esse é todo o ciclo da corrente elétrica. Eu tenho, no caso específico dessa configuração. Então eu tenho um negativo disponível em alguns pontos, certo?
positivo também disponível em alguns pontos, que vai estar dependendo da pilotagem, ou seja, do comando do interruptor térmico, que a partir do acionamento dele, a partir do fechamento do contato dele, ele envia uma tensão positiva para a bobina do relé, o relé arma e a corrente chega até o eletroventilador e o eletroventilador funciona.